Computer. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Estamos aqui para fazer uma entrevista depois do workshop em psicodrama público que nós demos com a anuância, o convite do Pedro, que é da EDRAS, uma escola de psicodrama no Chile, e foi sábado, dia 12 de agosto, das 10 da manhã, das 11 da manhã Brasil até as 3 da tarde Brasil, 4 horas de workshop, das 9 às 2 no Chile, né? Então, tivemos por volta de umas 25 pessoas, eu penso, né? Quase 30, não sei bem. Alguém pode me ajudar? Acho que foi mais ou menos isso. Tínhamos chilenos, os alunos da EDRAS, brasileiros, a Georgia e a Elaine aqui presente. Levanta a mão um pouquinho. Isso. O Guilhermo, que está aqui, levanta a mão um pouquinho, que é da Argentina, o Pedro, que nos convidou, que é do Chile, o Miguel Castro, que também é do Chile, e o João, que está aqui, que foi a minha unidade funcional e que faz parte da coordenação do Grupo de Sustentação do Psicodrama Público SP. Então, foi uma parceria, né, EDRAS Chile, com o Psicodrama Público SP, e eu fiquei muito honrada e gostei muito do trabalho. Então, eu vou tentar... E a Soledad, né, Soledad? Se levanta a mão um pouquinho, também estava presente, e é do Chile, também faz parte da EDRAS. Eu gostei muito do trabalho, achei que foi um workshop bastante intenso e com muitas aprendizagens. A gente começou... o objetivo do workshop era a gente fazer um ato psicodramático e eu dirigi um jornal vivo e o João Meirelles foi ego auxiliar, depois teve egos auxiliares espontâneos da plateia. E aí, na outra metade, né, a gente ficou das 11 a 1h30, mais ou menos, depois a gente teve um intervalo e a gente volta para processar, e esse processamento, né, a gente fez uma duplicação da metodologia que a gente usou para estar escrevendo o nosso texto, que está na Revista Brasileira de Psicodrama, que era intitulado Psicodrama Público durante a Pandemia, né? Então, foram 2 momentos, né? O ato, um jornal vivo, e depois um processamento. A gente começa, o João começa aquecendo a gente pelo corpo, né? Vai nos ajudando a massagear, né? O nosso corpo por dentro, pela respiração, depois vai nos ajudando, né? A ir reconhecendo os sons dos nossos corpos, sons A, E, I, O, U, com emoções, depois com sentimentos, e daí com nomes, e a gente foi se apresentando, e a gente termina apresentando todo mundo: Chile, Brasil, né, Argentina, Colômbia, México, porque eram esses países que estavam envolvidos. Aí, no Jornal Vivo, né, eu peço para que as pessoas possam estar pensando em manchetes, em titulares, né? É assim que fala, né? Titulares de periódicos, né? Que são manchetes, e que poderiam estar inventando, criando, lembrando, indo atrás. E foram manchetes muito interessantes, todas muito trazendo o vértice da humanidade, o vértice social, um vértice político. E nessas manchetes, depois a gente começou, né, a dramatizar, e foi muito lindo, né, o que veio nesse nosso cenário dramático, que veio um índio, né, os povos originários, de alguma maneira, tentando resgatar, né, essa
possibilidade de uma interação mais cósmica com a natureza, né, e uma necessidade nossa, de humanos, de ampliação de consciência, né? Então, essa ampliação de consciência, essa retomada, né, com essa natureza universal, né, nos mostrou essa vacina, né, contra essa pandemia global, né, essa vacina contra esse tem um nome que eles deram, né? Contra Ambição, ambição. a ambição, né? E o nome que a gente deu, né? Nós nomeamos depois como que ficou a manchete que iria aparecer no, no jornal, né? Psicodrama Público Edras e SP São Paulo, seria a grande reunião latino-psicodramática em rede, irmandade, amizade, jogo, comunicação, silêncio, ampliação de consciência. Né? Essa foi a nossa vacina. Né? Então, isso foi o que a gente viveu num primeiro momento do workshop, depois, no processamento, a gente foi pedindo, né, as pessoas foram compartilhando, e a gente foi vendo os vértices, os vários vértices que existiam, né, nesta nossa dramatização e nesse nosso titular periódico, nessa nossa manchete, né? Vértices intrapsíquicos, a gente foi falando do feminino sagrado, né? Do masculino sagrado, vértices interpsíquicos, né? Dessa relação com o outro, né? Como é importante a gente poder ampliar a consciência para ter essa relação com o outro, né? Enfim, né? Julgamentos relativizados e outros valores, né? Poder reassumir valores que façam sentido, versus sociais, né, que foi exatamente o que a manchete trouxe, a nossa corresponsabilidade social, e versus políticos, né, porque é na coletividade que a gente, de fato, consegue juntar, né, as pessoas que pensam parecidos e que têm as diferenças, para que a gente tenha um projeto comum de humanidade, né? E o quanto o psicodrama ele é capaz de nos ajudar, né, a facilitar essas transformações, né, quer seja nossa, do sujeito, quer seja das relações, quer seja do social, quer seja da política. Então, foi mais ou menos isso que a gente atravessou, e agora eu passo a palavra para vocês, quem tiver um pouco aquecido, pode começar a contar um pouquinho das suas ressonâncias, como viveu esse workshop, que momentos que foi mais instigados, enfim, momentos de equilíbrios, desequilíbrios. Vocês fiquem à vontade. Quem tem vontade? Pedro, então eu vou te chamar, tá? Agradecendo muito o convite que você me fez e que eu estendi ao grupo de Psicodrama Público SP São Paulo, SP Online. Lo digo ahora. Sim, por favor. Ok, ok. Bueno, lo que primero quiero decir algo acerca del contexto social, cómo se gestó esta actividad. Lo primero es que este psicodrama público fue planteado en el contexto de un curso que nosotros hacemos sobre distintas modalidades psicodramáticas y lo hacemos online y tenemos un grupo funcionando híbrido sincrónico también en nuestra sala de videoconferencia. Entonces yo invité a María Ángeles porque la conozco de hace, nos hemos encontrado en muchos congresos, digamos, ¿no? De Buenos Aires, montones de veces, pero ya la conocí más en el curso que hizo de psicodrama público en el Grupo Barcelona. Entonces yo le invité a hacer un psicodrama público y le puse un subtítulo como Ritual de Integración Social. Lo que pasa es que este grupo es un grupo privado en el fondo. Entonces lo que a mí me sorprendió es cómo se pudo hacer público lo privado. Eso para mí fue sorprendente porque no generó, digamos, por así decirlo, ningún tipo de conflicto, ningún problema, más bien era algo como deseado. Eh,
Y curiosamente la noticia más importante tenía que ver con esta, digamos, consigna, que es grupo de psicodramatistas latinoamericanos se reúnen para integrarse de distintas maneras. Entonces, el grupo EDRAS Chile parte y estaba funcionando como un grupo cerrado. Y de pronto, en pocos días, esto comenzó a ser una convocatoria abierta. Y así lo planteó María Ángeles y ella me dijo, bueno, hagamos un flyer, ella lo hizo, digamos, 2 o 3 días antes del evento. Y después me dijo que cómo yo podía hacer una invitación por Zoom anticipada, cosa que yo no había hecho porque como era un grupo privado mandábamos la invitación el mismo día. O sea, se fueron sucediendo una serie de acontecimientos que a mí me fueron sorprendiendo. Entonces era como haberme subido a un tren que tenía un destino y tenía un curso y me fui sorprendiendo de que había como que este grupo público o el grupo privado, mejor dicho, se había abierto las puertas a ser un grupo público y que era algo deseado, algo necesariamente deseado, porque a veces cuando los grupos son cerrados, o a veces muy cerrados, como las familias, por ejemplo, se enferman. Y se enferman a veces porque se cuentan los cuentos a sí mismos en el fondo y no hay una novedad. Y esta vez para mí hubo una novedad muy importante. De manera que desde el caldeamiento mismo me sorprendió yo, los caldeamientos online, a mí en lo personal me cuesta, pero esta vez me fue muy fácil, me fue muy entretenido. Y creo que para mí fue la parte más novedosa, digamos, del caldeamiento. Habla Eh, espacito, Pedro. que digo que fue la parte más novedosa para mí, el caldeamiento corporal y posteriormente, bueno, todo el tiempo que fue o duró la experiencia hasta el procesamiento mismo, yo nunca dejé de sorprenderme. Para mí siempre fue una novedad. Y la conclusión que hago ahora, post grupo o post facto, es que eh, se transformó lo privado de un grupo cerrado en algo público, de un grupo abierto, sin que hubiese ninguna dificultad. Eso a mí me sorprende. Eso quería decir. Gracias, Pedro. Guillermo o Miguel. A mí Bueno, perdón, dale, habla Miguel, lo mismo, no hay problema. a mí Usualmente los dos. a mí me fascinó la parte post-caldeamiento, cuando hablamos de la ampliación de conciencia, porque en el discurso correcto de los tiempos que se viven, se habla de desaprender las prácticas. Y nosotros hablamos no de desaprender, que yo no creo que uno pueda desaprender, creo que podemos ampliar la conciencia, lo que permite ver nuestras inconsciencias o nuestros momentos de contradicción. Entonces valoré esa mirada de, de la capacidad que tenemos de convivir con prácticas contradictorias y que sin embargo podemos darle espacio a las prácticas más sustentables, que es lo que yo trabajo. Y que ese fue el momento en que yo más me sentí tocado por la reunión. Gracias, Miguel. Sim. Guillermo. Bueno, sí, eh, para mí fue muy lúdico, eh, mucho juego y estaba todo relacionado de manera espiralada.
Y entonces eso hizo que entráramos como por un tubo. Cuando empezamos a jugar con nuestro cuerpo en el caldeamiento, las vocales, todo lo corporal, hizo que uno de a poco empezara a entrar en este psicodrama y en estos titulares de periódicos. Entonces, el tiempo fue rapidísimo y estuvimos 4 horas. Sim, sim. 4 horas y a mí se me hizo muy corto y noté cómo me fue cambiando mi humor. Había tenido una semana de muchísimo trabajo, de mucho trabajo. Obvio que me quería conectar porque soy parte de EDRAS Chile, pero había tenido una semana con muchísimo trabajo y sin darme cuenta, no paré nunca de jugar. Y entonces, a mí me pareció muy interesante cuando mencionaste las 4 categorías o vértices, que hablaste de lo intrapsíquico, interpsíquico, lo social, ¿sí? En lo cooperativo, y también lo político. Y que esas 4 vértices, ¿sí? Justamente iban interactuando en este psicodrama. Y después me quedó dando vuelta en mi cabeza el quinto, que Cósmico, habías mencionado, lo cósmico, que sim, todo englobaba en lo cósmico. Y sim, yo dije, sí, acá hay un movimiento energético cósmico sim. que hace que podamos entrar en este juego grupal y justamente en un grupo cerrado. Y fue sorprendente porque no parecía un grupo cerrado lo que fue sucediendo justamente con la gente de ustedes, de Brasil. Así que yo quedé feliz, sumamente feliz cuando terminó la jornada, me cambió todo. No sé qué sucedió, pero me cambió todo. O mejor dicho, creo que lo sucedió fue entrar en la pantalla a través del juego y comunicarme con cada uno y con cada uno de ustedes, con todo el grupo en realidad. Así que gracias. Graças, Guilhermo. Soledad, Sí, a mí la resonancia que hubo en mí fue lo circular, como entrar en un sistema. Yo iba asociando mucho esta sesión que hubo el sábado con unas sesiones que habíamos tenido ya nosotros en EDRAS, que tiene que ver con el sistema, el grupo, hemos tenido disertaciones de eso, de esos temas, y me hacía mucho sentido que había un origen muy claro que fue el caldeamiento, que también me impactó mucho más que desde lo racional, en lo más corporal, y la finalidad como una totalidad. Eso, por otro lado, me gustó eso que también se une a esto, ¿sí? Que es la co-creación, el ir construyendo entre todos. Como que todos tenemos una esencia, algo que mostrar, y eso es captado, es capturado por ustedes, porque ustedes fueron finalmente quienes iban dirigiendo. Y podemos ir haciendo una totalidad. Me gustó también ver algo más latinoamericano. Se rescató mucho lo latino. Por ejemplo, cuando decíamos, ya voy a decir Argentina, no sé, era como ya abrirnos, no tan cerrado, sino que es más abierto, tener una esencia más latina, más sudamericana en este caso, porque habíamos más sudamericanos. Bueno, más que todo eso es lo que a mí me llamó la atención y me hizo resonancia. graças, Soledad. Graças. Georgia, Elaine e Georgia. Estou aqui. A fala do Guilherme me pegou muito. Eu quero pegar um gancho quando ele fala assim: se eu entendi, Guilherme, o espanhol que você disse, se eu não entendi, você corrige. Como se a gente tivesse numa espiral, né? E tivesse não foi círculo a palavra, mas algo Tubo.
exatamente o que eu desenhei. A imagem que eu fiz, entendeu? Chegou uma hora que assim, eu fui tomando pelas as emoções e eu comecei a desenhar. E tem uma coisa bem interessante que eu estava, enquanto escutava vocês, eu fui me percebendo, porque eu estou aqui e começo a fazer pequenas anotações nesses cartõezinhos aqui. Aí eu comecei a fazer esse desenho aqui, eu disse, nossa, esse desenho é importante. Aí eu passei para o caderno de desenho, porque eu sempre tenho algo de caderno de desenho. Eu já larguei esse e comecei esse. Só que o que tem aqui dentro, eu só olhei agora. Eu fiz esse círculo para a frase que está aqui dentro, é o pajé que nos habita, né? Então, essa imagem, comecei fazendo ela circulando a partir dessa ideia do pajé que nos habita, né? Super E os importante você livros aqui, lembrar, né, Georgia, porque o pajé foi um personagem protagônico, né? Ele que foi o transformador naquele ritual, né, de ampliação de consciência. Muito legal. sim, O sim. xamã, né? É o xamã. E eu achei muito intrigante, porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente vivenciar, né? A coisa do João tá lendo o Cacá, o Era Jecupé, eu também, e eu ser a primeira a falar sobre e trazer a questão dos indígenas, entendeu? Assim, de a gente, eu não conheço o João, eu só vi, acho que essa é a terceira vez que eu vi, né? Então a gente não tem proximidade. E a gente estava lendo e ele criou um aquecimento a partir do mesmo livro que eu estava lendo. Eu achei Então, mas fantástico essa coisa. olha o co-inconsciente, olha a É, magia é desse, né, isso que eu estou desse dizendo. Uma universo, coisa é desse você sistema. ler É, sobre isso, outra coisa é você vivenciar. Oi, é. que legal, entendeu? Muito lindo. Obrigada, Georgia. Nada. Elaine? Ah, se eu congelar, vocês me avisam aí que eu Tá, retomo. Estão me ouvindo aí, né? sim. Certo. O que a ressonância sobre esse workshop, né, que foi impactante. O que foi impactante para mim foi a cocriação. Tudo estava ligado, né? Interligado. E o quanto até os periódicos, né, os títulos, as manchetes, elas eram, se a gente for pegar, olhando, né, depois ouvindo, elas eram uma falando sobre uma coisa que atual e que né, trouxe um impacto sobre a natureza, né? E aí eu acho que é interessante que o grupo que não se conhecia, que não se viu nunca, né, conseguiu transformar numa imagem muito importante, que foi a figura do pajé, né, o pajé que me habita, ou xamã, né, e aí eu também lembrei do aquecimento e o quanto é importante o aquecimento, né, o antes, né, É o quando o primo João pobre, né? explicou. É, quando o João explicou que estava lendo o livro e a ancestralidade do livro trouxe. Então eu pensei, nossa, olha, que coisa, a gente foi aquecido para a nossa própria ancestralidade, para buscar nossas referências indígenas, né? Que estão no nosso inconsciente. Então acabamos fazendo algo que já estava que foi aquecido em nós internamente. É, e foi lindo de ver, né? Múltiplas subjetividades e línguas, e, né? É muito bom, muito bom. Eu achei fenomenal e uma experiência única. Eu espero repetir, né? Porque é bom saber que o psicodrama, né, tem essa possibilidade, traz isso. E só quem está dentro do psicodrama vê o quanto ele é potente. Mas é isso que foi para mim esse workshop. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Obrigada. Elaine. Você quer falar alguma coisa, Guilhermo, antes do João? É. Sí, sí, escuchando a las meninas, vamos a hablar ahí, Sim. escuchando a las meninas, justamente y lo que decía también, bueno, lo que decían recién las tres, me parece que también estaba como emergente
lo de los pueblos originarios, Sim, ¿sí? Lo ancestral, sim, que lo mencionó Georgia con su libro, que también hizo hincapié Joao cuando hablaba sobre las vocales y que Pedro también lo mencionaba cuando estábamos haciendo hincapié en el tema del cultrum. ¿Y qué pasaba justamente con esas esencias? Y eso también fue un emergente. sim, Y yo también pensaba, bueno, en mi zona están los huarpes, en la zona de Mendoza, pero también están justamente, nos vamos para el sur, que también los mencionamos, y están los mapuches, que son de Argentina y Chile. Y ustedes sim, hablaban de la Amazonía y también se hizo hincapié de otras culturas, justamente de lo ancestral. Y sim, eso fue un emergente que salió y sim, que estuvo muy, pero muy interesante y que estaba justamente representado con Elian, ¿cómo se dice? Sí, Elaine, ¿sí? Con su personaje, sim, eso quería agregar. Y sim, eso también surgió muy espontáneo. sim, sim. Graças. Deixa o João falar, Georgia, depois você Deixa. fala. Tá. Para mim, a ressonância começou na proposta do nosso trabalho a ustedes, a vocês. Quando nós fizemos a nossa pesquisa no psicodrama público em São Paulo, online, foi de um período muito significativo, que foi um período de pandemia, onde estávamos todos dentro de casa. Tanto é que o online foi um recurso para que continuássemos trabalhando, buscando soluções para aquele processo que todos nós passamos. No Brasil, especificamente, porque ficávamos dentro de casa e por um longo tempo. Então, a necessidade de absorver as informações de sentimentos do que estava se passando naquela época criava uma responsabilidade pública, social, em captar esses sentimentos e que soluções brotavam dali. Isso que moveu o trabalho de pesquisa, que agora, juntando com um jornal vivo, como captando um momento social, político, interrelacional, seja consigo próprio, seja com o outro. Então, por isso, esses quatro vieses, esses quatro, está me fugindo o nome, Mari, me ajuda. Vértices, vértices. Esses quatro vértices, né, fizeram com que a gente pudesse entender o ser humano e o processo grupal e, consequentemente, social de uma maneira mais ampla, né? Quando isso foi uma coisa que foi muito significativa, poder ver que esse método pode ser um método de absorção, de captação de informações, de sentimentos, de emoções, dentro dos vértices políticos, sociais, cósmicos, individuais e intrapsíquicos. Bom, isso foi uma grande coisa, poder ter essa convivência e essa possibilidade de feedback que nós recebemos de pessoas totalmente desconhecidas de vários países. Então, eu acredito que isso foi uma coisa muito positiva para o movimento psicodramático, se isso também pudesse ser ampliado e multiplicado como método de observação, de captação e de processamento de informação. A outra questão que me ressoou muito, agora falando especificamente do trabalho de sábado, foi a questão de como isso brotou espontaneamente e principalmente através de uma mudança de paradigma sobre o olhar do planeta, onde necessariamente a Amazônia e consequentemente, os povos primitivos originais puderam aparecer como centro do mundo e não como periferia do mundo, onde nós sempre fomos tratados, né? Como numa visão europeia, né? Da América Latina, do mundo, né? uma leitura anglo-saxônica, nós pudemos colocar a natureza como o centro do mundo e da observação.
e, consequentemente, através de sentimentos primários da gente, que o aquecimento propiciou, né? Porque a gente pôde tratar, primeiro, das nossas sensações, depois das nossas emoções, depois dos nossos sentimentos, que é da onde surgem as cenas, né? E depois para ir podendo criar o seu próprio nome, a sua própria identidade, depois a sua própria nacionalidade, e depois a própria identidade planetária e terráquea, que eu lembro que nós terminamos somos terráqueos, né? Quer dizer, muito repetindo isso. Então, isso foi uma coisa muito, muito interessante, e ainda mais vindo de uma figura ancestral que falava com presidentes, ele falava um discurso para presidentes, onde pedia que necessariamente fôssemos vistos e ouvidos, então, em busca de uma visibilidade e de uma escuta que traga uma representatividade planetária para a espécie humana, né? Então, eu acho isso que foi, nesse sentido, um trabalho revolucionário, a partir do momento que se você pode almejar, desejar, né, de fato, e constatar que pode existir, através de um psicodrama ou de um trabalho de cocriação, né, uma mutação paradigmática, né, e que tem que começar pela gente e tem que ir a todos. Então, isso abre uma perspectiva, e agora estamos em véspera de um congresso, de se criar uma força firme de um psicodrama público, seja presencial ou seja online, mas que os psicodramatistas possam se manifestar no seu aspecto político, quer dizer, como um movimento, né? Não como uma instituição somente. Então, quando o Pedro fala da surpresa de sair de um espaço privado para um espaço público, né? Isso daí é uma das coisas muito significativas para a gente pensar, né? Para mim, ainda, que já sou uma pessoa de 70 anos e que já estou 45 anos já nesse métier de psicoterapeuta, eu acho que traz uma esperança muito positiva também na formação de jovens psicodramatistas, né? E mostrando a importância do aspecto de movimento e de um aspecto de até revolucionário, vamos poder dizer assim, não no sentido mais amplo, mas no sentido existencial, né? E eu acho que isso vem muito de encontro também ao sonho do Moreno, né? Do que nós conhecíamos dele. Era isso que eu queria que fale. Obrigada, João. Então, Jorge, você quer falar mais alguma coisinha? Eu posso terminar? Só mais um pouquinho, só Sim. falar um tiquinho. Tá, assim, primeiro quem for no congresso, né, o Ibero-Americano em Floripa, vou estar lá, né, Mari, vamos estar lá, e eu vou estar, assim, as minhas leituras, né, que eu tenho feito no tema é para apresentar um trabalho lá que se chama Lendas e Mitos dos Povos Originários Brasileiros, uma visão arte psicodramática. Então, quem estiver lá e quiser participar, vai ser muito bem-vindo. E outra, assim, eu venho, a partir dessas leituras, me questionando muito sobre como é trabalhar com os mitos que são nossos, porque a gente está muito impregnado da deusa, dos personagens gregos, o que é uma psicoterapia baseada nas nossas origens. Entendeu? Como é que está com o povo originário, e transformar isso em elemento terapêutico. Então, assim, por isso que eu achei maravilhoso, né, Muito a legal. vivência. Obrigada, Jorge. Então, queria só terminar, né? Não tenho muito mais o que falar, só agradecer muito, mas dizer o quanto que o Moreno que nos habita, né, busca essa utopia o tempo todo, né, esse devir, né, dessas transformações, e a gente conseguiu viver isso. Então, para mim foi tão emocionante, porque a gente viveu, a gente cocriou, a gente fez um ritual de transformação, né, e com uma delicadeza, com arte, com instrumento, teve um silêncio, teve um
o tempo vivido parecia que era elástico, que era um tempo que preenchia, né? Então, eu diria que, né, esse aqui e agora, ele é tão fundamental, né? Quer seja online, quer seja presencial, e o Moreno já falava isso, né? Ele traz consigo essa possibilidade desse resgate, desse kairos, né? Desse tempo vivido, e isso a gente fez isso. E fez isso porque a gente simplesmente viveu o método, né? Então, eu queria só dizer que eu, enquanto condutora, diretora, né, enfim, desse jornal vivo, né, e o João me ajudando no aquecimento, a gente seguiu os passos do método. Então, Moreno foi tão, né, sagaz, porque ele estava à frente do seu tempo. Ele, e de fato, né, nos dá essa constatação, né, nos ajuda a constatar como é necessário, né, a gente poder se formar bem, né, para poder reproduzir e fazer com alma, né, aquilo que a gente acredita que isto dá em transformação. É isso que eu queria dizer. O psicodrama público é um dos espaços, né, eu diria, muito fortes para essa possibilidade de transformação. O que que a gente queria transformar? A gente queria sair, né, dessa sociedade de consumo, essa sociedade, enfim, que vende a alma a fast food, né, o tempo todo, que não pensa, que não tem esses valores que são humanos, né, e que a gente resgata com ancestralidade, com essa naturaleza, né? Com essa coisa que é se envolver na natureza, né? E viver de novo, e pensar de novo, e ampliar a consciência. Então, eu só queria agradecer a todos, e foi muito bonito mesmo, e que a gente possa ter outros encontros, inclusive vocês dirigindo aqui no Psicodrama Público SP Online. Um abraço. Eu só vou aqui agora Boa fazer. Não, noite. pera. Eu vou fazer o quê? Eu vou onde está? Recording. Aqui. Beijo. A gente podia terminar fazendo alguma coisa. Adorei a espiral, viu, Guilhermo? Porque é exatamente isso que eu acredito. Beijo, gente. Tchau.